A Cidade Adormecida, uma cidade pequena e acolhedora no sertão de Minas, inevitavelmente traz uma imagem de um lugarejo com pessoas acolhedoras, hospitalidade mineira, tradição e religiosidade. E é impossível não visualizar uma igreja antiga do século passado, feita de adobe, e na entrada um caminho de pedras e dentro dela muitos santos talhados à mão. Sinara, antes de ir morar neste lugar batizado de Moinho de Vento, pensou acerca de tudo isso e constatou que isso lhe agradava e muito, e que no momento era tudo o que precisava, sossego e paz para recolocar o coração no lugar, já que ele estava com batidas muito fortes, o que lhe gerava uma certa preocupação. Orientada pela psicóloga e médicos, rumou para este lugar que no mapa ocupa o território misterioso e enigmático de Minas Gerais. Estava vivendo numa cidade grande, mas na sua memória emotiva havia um registro de um tempo passado num lugar semelhante, quando seus pais eram vivos e ela uma criança. E este calor, que trazia um conforto no seu coração, às vezes desatinado, sinalizava que era possível sim viver no século XXI, rodeado de uma proteção social cultivada e alimentada por costumes. Fez as malas, deixando para trás as lembranças das buzinas, do medo, da taquicardia tão constantes nos grandes centros. Os primeiros meses foram mais difíceis, porque não é fácil ser vento quando se arde em fogo, mas no fundo sabia que aquele cenário combinava com ela. E agora que se passaram mais de 5 anos, ela entrou na lista oficial de moradores da cidade em que vota. Foi percebendo que a cidade nunca acorda de verdade, que o relógio, apesar de marcar a mesma hora de Brasília, bate num compasso diferente. Ela não está falando do jeito calmo das pessoas falarem, não, nem das prosas que a princípio eram para dar um bom dia ou levar uma broa, mas que acabam sendo em torno de 1 hora ou mais. Tinha algo no tempo, no clima da cidade que subtraía a realidade, o compromisso com o aqui e agora. Foi entendendo que um pedido de uma mercadoria na venda, apesar do dono jurar que chegaria em 1 semana, podia demorar 3 meses. Que apesar do único desentupidor de pia da cidade ter a consciência de panelas engessadas numa pia serem devastadoras para a dona de casa, ele só resolveria o problema no momento em que o seu relógio, apesar de marcar a mesma hora de Brasília, sorrisse para ele. Aí sim poderia socorrer alguma mãe de família em desalento. Foi difícil para a moça entender esse tempo, esta hora, este clima, que apesar de parecer normal, como de qualquer outra cidade, na verdade não era. Entendeu de ser feliz, como diz a música, e passou não só a aceitar aquela atmosfera, como a entender mais claramente o que já intuía, que o realismo fantástico no Brasil tinha origem em Minas, que assim como na Colômbia, nada é o que parece ser. Gente querida, é preciso entender a atmosfera que nos rodeia, muitas vezes plenas de mistérios a serem respeitados, e ser feliz.